Salve meu povo, o programa Ligados está começando. Bom dia, ligados na área aqui nesse sabadão e hoje no programa a gente vai ter muita música. Vamos conversar com a cantora Clara Martodi, que vai contar tudo sobre o seu novo clipe. Isso mesmo, eu soube, Nayara, que tem até a participação de um humorista cearense. Exatamente, o Tiro Lipa. Daqui a pouquinho você de casa vai ver toda a nossa conversa, nosso bate-papo e o clipe dela também. Bacana, e a gente vai conversar também com o Gabriel Petter, ele que é escritor e fez uma biografia do cantor Paulo Abel, muito conhecido inclusive no exterior e foi muito responsável pela educação musical aqui em Fortaleza. Então vamos começar já conhecendo um pouco mais dessa história? Confere aí! Gabriel, isso é muito interessante, assim, quando a gente fala de biografia, é necessário haver um envolvimento muito forte entre o biógrafo, o escritor e o personagem, né? Como foi esse encontro com você e com esse personagem, esse artista chamado Paulo Abel? Bom, eu não conheci o Paulo fisicamente, né? Eu conheci o Paulo de maneira indireta, através de um pequeno curso de canto, de princípios de canto e fisiologia da voz. E no último dia desse curso, as meninas exibiram um trecho do filme Ligações Perigosas, um filme de 1988, no qual o Paulo Abel aparecia. E aí elas foram me contando a história dele, essa coisa toda. E foi isso que me fascinou e me motivou a escrever essa biografia, mais até do que a voz dele, né? Porque eu não tinha capacidade técnica para julgar aquilo naquela época, né? Então eu fui fazendo esse processo ao longo dos anos e posso te dizer que eu fui conhecendo o Abel ao longo desse processo. Nas entrevistas que eu fiz com amigos, familiares, também com pessoas com outros níveis de convivência no Brasil e na Europa. Essa caminhada do Paulo Abel, que passou do Benfica, de Fortaleza, até essa carreira na Europa, ela passou por algumas questões, por várias questões de dificuldade mesmo. Como é que você analisa esse processo dele de tentar uma carreira fora e efetivamente voltar com esse respeito, inclusive passando seu conhecimento para outras pessoas? Pois é interessante porque eu acho que a história do Abel ela é um tanto quanto assim paradigmática, né, do ser artista em determinados contextos sociais. Então assim, o Abel ele é uma pessoa de origem pobre, o pai dele era pedreiro, a mãe era dona de casa. Ele não era um homem branco, que a gente acha que isso aqui no Brasil não tem importância, mas a gente vê que cada dia mais isso ganha uma relevância. E ele era gay, né? Então assim, ele tinha muitos obstáculos sociais para que ele conseguisse se dedicar ao que ele mais amava na vida, que era música. Então, naquela época, nos anos 50, entre os anos 50 até os anos 70, né, quando ele vai para a Europa, o Abel ele enfrentou muitas dificuldades para poder se inserir nesse meio. Então eu acredito que isso em função muito dessas características que eu falei para você, né? Mas que elas ainda não foram completamente superadas, né? Então essa coisa meio que se repete aqui no Brasil, especialmente nas partes assim, no Nordeste, né? Onde a gente ainda tem que exportar talentos, né, em função desses obstáculos sociais. Então o Abel, nesse sentido, a história do Abel ainda é bem atual. Interessante. E sobre essas questões controversas, né? Todo personagem, principalmente para a biografia, é necessário ter esse enredo. E quais são as controvérsias de Paulo Abel? Pois é, o Paulo ele tinha uma personalidade que era engraçada, assim, porque ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que podia ser muito expansiva, ele tinha também uns laivos assim, né, de melancolia muito forte. Ele também tinha umas coisas que eram engraçadas, que eram assim meio megalomaníacos, né? Por exemplo, ele dizia para a família que tinha apartamentos na França, na Itália, quando na verdade ele não tinha, né? Ele morava num apartamento simples, né? Que eu até cheguei a visitar lá em Paris. E o que eu acho legal é que assim, eu não estou tentando retratar um personagem idealizado, eu estou tentando retratar um personagem humano, né? Em todas as suas facetas, com todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. E eu acho que através desse exercício da escrita e da pesquisa, eu conheci esse personagem mais intimamente, eu estou conseguindo passar para o leitor, né, essa humanidade dele. O Paulo Abel ele volta a morar no Brasil, né? E também passa por uma situação muito
é delicada que a gente sofreu dos anos 80 para o início dos anos 90, que é a questão do HIV e da AIDS, né? Como é que funciona isso para a carreira dele, para ele como pessoa, como é que funciona? Uma coisa que é legal falar sobre o Abel é que ele não foi só um cantor, que já não é pouco, mas ele também foi uma pessoa extremamente importante aqui no campo da educação musical. Nos anos 80 ele volta para cá, para meados dos anos 80, né, junto com a Isaíra Silvino, né, e alguns outros artistas locais, tentar implantar um grande projeto, uma grande escola musical, chamada Projeto Ópera, que ela teve uma duração relativamente curta, de 1975 a 1977, e também para tentar difundir de outras formas a educação musical. Já durante esse período, o Abel descobre ser portador do vírus HIV, né? E a gente sabe que naquela época não existiam ainda os coquetéis antirretrovirais e que as pessoas que se contaminavam com o vírus, né, elas tinham apenas tratamentos paliativos. Então o Abel ele tem meio que um sentido de urgência, sabe? Isso move muito ele nesse projeto, né? Ele tenta de alguma forma deixar um legado. Infelizmente ele tem uma obra curta, né? Só tem 2 discos lançados, e isso meio que explica por que ele teve essa urgência tão grande. Ele vai morrer em 1992 em Paris, onde ele não tinha cidadania, mas ele tinha residência fixa, né? Ele se revezava entre Itália e França e alternava também alguns períodos aqui no Brasil. Então ele ficou esse período de idas e vindas, né? Então ele não se estabeleceu fixamente aqui. Eu ouvi relatos, que aí eu não sei se você tem essa informação, e aí poderia confirmar agora, de que na residência que ele ficava aqui no Benfica, às 6 horas, geralmente ele ia para a sacada e cantava a música, né, da Ave Maria. Uhum. Você tem relatos disso? Você sabe dessa informação? O Abel ele tinha essa coisa meio brincalhona, e uma coisa que é legal também de ressaltar, que eu acho que meio que também explica assim, o porquê dele ter caído tão rápido com a AIDS, né, é que a voz do Abel era a identidade dele, né? Então assim, ele sempre queria exibir essa coisa que ele tinha, né? O Abel ele foi vítima de hipogonadismo, né, que é uma doença caracterizada por uma falta de testosterona muito severa. Então a voz dele, o timbre da voz dele ficou como a de um pré-adolescente. Isso permitia com que ele tivesse uma extensão vocal que o habilitava a cantar um repertório que era praticamente impossível no mundo ocidental naquela época. Então sim, ele tinha essas coisas de às vezes cantar, tem uma gravação inclusive, né, de uma Ave Maria que ele fez para a prima dele durante um aniversário, né? Ele chegava nos lugares já cantando assim de maneira bem expansiva, né, para mostrar, né, quem era ele. Então a voz dele, isso é uma coisa que eu acho muito bonita, era a identidade dele, né? E ele fazia questão de usar isso em todas as ocasiões possíveis. Ele tinha orgulho da voz e fazia questão que todo mundo conhecesse essa potência que ele tinha a possibilidade de realizar, né? E fala pra gente quais são os planos da biografia. Ela já foi lançada em formato e-book, mas ainda existem planos também para ela ser lançada em formato físico. Quais são os projetos futuros a partir dessa biografia? Bom, é uma ótima pergunta, né? E já falando aqui diretamente para o público, uma coisa que é importante ressaltar é que essa biografia ela é resultado da Lei 14.017, Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, e que ela é um primeiro passo de um grande projeto, né? O projeto Ombra Maifu, que ele busca resgatar de certa forma, se é que a gente pode falar de resgatar, que eu acho um termo meio pretensioso, a vida e a obra do Paulo Abel do Nascimento, né? Então, assim, a gente lançou agora o e-book. Estamos organizando um site para fazer uma campanha, né, virtual, o site pauloabel.com.br. Pretendemos lançar também o livro impresso, os discos dele que nunca foram lançados aqui no Brasil, né? Eu falo nós porque assim, é o resultado de um trabalho de equipe, né? Muita gente me ajudou a tornar esse sonho possível. Então, sim, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né, com esse projeto de resgate da vida e da obra desse grande artista e desse grande educador cearense. Então a ideia para o futuro é que essa biografia ela ganhe frutos e cresça e possibilite um acervo, Paulo Abel. Sim, a ideia é que essa biografia ela sirva também como uma ponta de lança para projetos que estavam adormecidos, como por exemplo um longa, né? Eu fiz um documentário sobre o Abel, teve um corte inclusive, mas eu ainda não tive a possibilidade de finalizá-lo.
né? Também tem, claro, já falei para você, né, sobre a questão de lançar um livro impresso, porque muita gente gosta, né? Inclusive eu gosto muito de livro impresso. Então, assim, muitas coisas assim para que a gente consiga, de certa forma, preservar para as próximas gerações, né, o legado desse artista, né, e educador que, infelizmente, né, e isso não é casual, ainda é pouquíssimo conhecido aqui no nosso país. Então, Gabriel, muito obrigado por dar essa entrevista pra gente, divulgar um pouco esse trabalho de um artista cearense, que é sempre importante a gente conhecer aqui pro público do Ligados. E para finalizar, fala para quem está assistindo Ligados como pode adquirir, ter acesso ao e-book e conhecer um pouco mais dessa história desse grande artista. Bom, uma coisa que vocês podem fazer, né, para acessar a biografia é mandando um e-mail para pauloabeldonascimento@gmail.com, ou você pode falar diretamente comigo, né? Meu perfil no Instagram é @gabriel.peter com 2 T's. E aí você manda uma mensagem, eu posso mandar o link para baixar a biografia. E também você pode em breve adquiri-la através do nosso site, né? Em poucas semanas estará no ar, pauloabel.com.br. Então é isso aí, fiquem ligados e fiquem ligados aqui que daqui a pouco a gente volta com muito mais coisa boa para vocês. Bacana esse bate-papo, é sempre bom conhecer um pouco mais da história dos nossos artistas cearenses. Agora, o programa Ligados dá uma parada e volta daqui a pouco com mais música para você.